Fala galera, quis trazer um vídeo diferente para vocês para mostrar um pouco do comparativo entre Cardano e Matic, porque respondi uma dúvida recentemente de uma aluna porque ela justamente tinha falado para mim que Rodolfo, por que não investir mais em Cardano, dado que ela tem mais espaço para crescimento do que Matic? Porque se você olhar para preço, nós temos aqui, ó, Matic hoje próximo dos 68 centavos de dólar e quando você olha para Cardano, ela está perto ali dos 30 centavos de dólar. Então, logicamente, nós temos aqui que a Polygon Matic ela é mais cara, o seu token, do que a Cardano, mas a gente não pode olhar só para isso, tem algumas coisas aí para olhar, para se atentar, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui, tá bom? Então eu quero falar aqui um pouco sobre esses dois projetos como um todo, né? O que eles, enfim, têm como referência, tá? Então quando a gente pensa aqui em Cardano, ele está muito mais para uma Layer 1 do que uma Layer 2 como a Matic, né? Então Matic e Polygon ela está muito relacionada ali ao ecossistema Ethereum, sendo ali uma segunda camada. Cardano é uma Layer 1. Quando a gente olha aqui para algumas informações que nós temos aqui, nós temos que a Polygon ela é compatível com a questão do EVM para participar dos rollups e afins, então tudo isso acaba sendo bem interessante. Já a Cardano não é, né? Ela vai ficar de fato ali apartada do ecossistema Ethereum como um todo. E quando a gente olha aqui para algumas informações dela também, nós temos algo que chama atenção. O custo por transação médio. Então, o custo por transação médio lá na rede Cardano está por volta ali dos 15 centavos de dólar. Quando a gente vai para a Polygon Matic, está aí 0,002 centavos de dólar. Então, assim, nós temos que, em termos de performance, a Polygon é muito melhor do que a Cardano nisso. Até porque ó, nós temos a questão do TPS, né, que é a transação por segundo. A Cardano está algo próximo de 250 transações por segundo. Já quando nós vamos para a Matic, está aqui ó, em 65 mil, ou seja, tem uma capacidade muito maior, tá? Mas por que que quando nós olhamos aqui para Polygon e Cardano, nós temos a Cardano hoje muito mais cara do que Polygon? Vou explicar para vocês. Então, não adianta olhar só para preço aqui do ativo, tá? Você tem que olhar aqui para algumas informações dele. Então nós temos aqui ó, do lado direito informações da Cardano e aqui do outro lado, do lado esquerdo, nós temos informações da Matic, tá? Então Matic hoje tem um market cap de 6,3 bilhões de dólares contra a Cardano 10,4. Poxa, por que essa diferença? Quando nós olhamos para Cardano, o Circulate Supply, que é a quantidade de moedas que tem hoje em circulação, nós estamos falando que nós temos aqui ó, 35 bilhões de Cardanos aí, tá bom? Emitidas no mercado e afins. O que representa 77% de todas as Cardanos possíveis, tá? 77,8%. Quando nós vamos para a Matic, nós temos aqui 9,3 bilhões só de Matics emitidas e isso representa 93% de todas as possíveis Matics. Por quê? Quando nós olhamos para Cardano, Cardano terá até 45 bilhões de tokens. Já a Matic terá até 10 bilhões. Então, Cardano vai ter 4,5 vezes mais tokens do que a Matic. Então, por conta disso, ela pode custar menos do que a Matic e ainda assim o market cap total, né, a quantidade de tokens multiplicado pelo preço dele total, você vai ver ali que Cardano está com uma precificação maior. Então se engana quem pensa que, nossa, Cardano ela pode chegar ali a 3 dólares como em ciclos anteriores, né, se o mercado cripto andar forte e afins. Evidentemente que ela pode chegar, só que para ela chegar aqui a esses 3 dólares, a gente está falando que ela tem que multiplicar por 10. Ou seja, se ela vale hoje aqui ó, 10 bilhões, ela teria que valer 100 bilhões. E não temos hoje nenhuma criptomoeda, a não ser Bitcoin ou Ethereum, que vale mais que 100 bilhões de dólares, tá? Então é algo que a gente tem que colocar em pauta. Quando olhamos aqui para Cardano, ela só tem emitido 77% de todas as suas possíveis cripto, por mais que esse é um projeto de 2015. Matic é um projeto de 2017, já liberou 93% de todas as suas moedas. Então, assim, o efeito inflacionário de Matic tende a ser muito menor do que de Cardano, porque Cardano tem muito mais ainda a ser liberado, já Matic já conseguiu liberar bastante aí ao longo do tempo. Beleza? Então, tem algumas informações importantes, relevantes, e aí, se nós considerarmos aí, né, poxa, que Matic e Cardano aqui, elas liberarem todos os tokens pela precificação atual, a gente está falando que Cardano
equivaleria ali a 13,3 bilhões de dólares, o seu market cap total, né, com todos os tokens emitidos nessa precificação, e Matic a gente está falando de 6,8, tá? Então a gente está falando que Matic está custando basicamente metade do que Cardano no mercado. Então assim, por isso que eu particularmente olho muito mais para Matic do que para Cardano, e tem algumas informações aqui que eu vou mostrar ainda mais para vocês que corroboram para isso, tá? Aqui tem informações que eu trouxe do DeFi Llama. Então o DeFi Llama ele acaba sendo interessante porque ele vai trazer ali algumas informações do mercado como um todo, como, por exemplo, aqui ó, a quantidade de protocolos que tem desenvolvidos naquela blockchain, tá? Então, aqui nós temos, ó, aqui na Polygon, nós temos aqui ó, 457 protocolos, né, aplicativos diferentes desenvolvidos dentro dessa blockchain. Isso é muito importante. Quanto mais protocolos você tiver, mais potencialmente pessoas você pode atrair para a sua blockchain. Quando nós olhamos aqui para Cardano, ela está aqui embaixo, ó, em 12ª da lista. E ela tem só 24 aplicações. Muito menos do que a Polygon, certo? Então isso é um ponto bem importante para a gente considerar. Do lado aqui, ó, nós temos os Active Users, ou seja, quantidade de usuários ativos nas últimas 24 horas nessa blockchain. Temos que a Polygon ela é top 4. Ela só perde ali para a rede da Binance, para a BSC, para a rede Bitcoin e para a rede Tron, em termos de usuários nas últimas 24 horas. Ela está aqui ó, com 376 mil usuários nas últimas 24 horas. Se nós olharmos para Cardano, a gente está falando aqui ó, de próximo de 42 mil. Ou seja, a Polygon ela é quase 10 vezes maior em termos de usuários ativos do que a própria Cardano, e ela tem aqui muito mais aplicativos hoje, né, desenvolvidos do que a Cardano, que pode estar desenvolvendo muita coisa, mas o que importa é o que está disponível hoje no mercado, e a gente consegue ver isso aqui, né, tem essa transparência como um todo, tá? E aí quando a gente olha aqui um pouco para baixo, inclusive, e eu filtro protocolos por isso daqui, né, ó, pelo TVL, que é o Total Value Locked, é a quantidade de recursos que tem dentro daquele protocolo, nós temos aqui ó, que a Polygon ela é top 5. Então, quando nós vamos aqui para o lado, ela tem atualmente, né, quando eu gravo esse vídeo, 881 milhões de dólares dentro dela. Que é, enfim, um projeto top 5 aí. Ela só perde aí para o Ethereum, ela perde para a rede Tron, para a rede da Binance e para Arbitrum. Beleza? Quando nós vamos aqui para Cardano, olha onde ela está. Ela nem está nesse comparativo, ó. Vou ter que buscar ela aqui em cima. Vamos buscar ela aqui em cima, ó, 12º ali, ela tem ó, 179 milhões de dólares. Ou seja, ela tem aí menos que 1/4 do que a Polygon tem em termos de TVL, tá? Ela nem apareceu aqui. Então, a Cardano ela acaba tendo muito menos aplicativo do que Polygon, ela acaba tendo muitos usuários ativos do que a Polygon e ela acaba tendo aí menos TVL, né, menos recursos dentro dela do que a Polygon, tá? E ainda assim, custa hoje muito mais, né? Ela custa aqui, ó, hoje a gente está falando de 10 bi que está valendo Cardano para 6,3 que está valendo Matic. Então a gente pode falar aí que ela está custando 60% mais do que Matic, entregando muito menos, tá? E aí quando a gente olha aqui para algumas coisas que, poxa, me chamam muito a atenção para o ecossistema da Polygon, é isso daqui, tá? Partnerships, que são as parcerias. Quando a gente olha para a Polygon, ela tem muitas parcerias porque, como eu mostrei para vocês, ela é um tipo de blockchain que ela acaba tendo muitas transações por segundo, a gente está falando de 65 mil transações por segundo, e é uma rede que é muito barata, como eu mostrei para vocês, o custo por transação médio está na faixa de centavos, tá? Então, aqui ó, nós temos algumas parcerias que a Polygon já tem firmada com a DraftKings, com a Nothing, com a Stripe, com a Reddit, com a Disney, com a Adidas, com a NFL, com Starbucks, com Adobe, com Meta. Tem a própria Nubank aqui, né, que lançou o Nucoin, que usa todo o ecossistema aí da Polygon também. Então, assim, por ela ser muito barata, fácil de você desenvolver, já tem inúmeros aplicativos, tem inúmeros desenvolvedores e afins, ela tem muitas parcerias aí de peso que corroboram aí para que ela seja hoje um dos top 5 projetos criptos aí em termos de usuários ativos, em termos de recursos que estão
dentro dela, diferente da Cardano, que, poxa, eu procurei aqui e não encontrei nenhum tipo de grande parceria que ela tenha hoje, né? Nenhum tipo de parceria que seja vigente aí, tá bom? Então assim, galera, queria trazer esse comparativo para vocês em um formato diferente. É claro, me deixe saber aqui nos comentários se te agradou, se fez sentido, e também me deixe saber aqui nos comentários qual projeto você prefere, Cardano ou Matic. Me deixe saber aqui e, claro, se quer que eu traga um comparativo de algum outro projeto cripto com outro, me deixe aqui nos comentários também, porque eu posso trazer mais vídeos nesse formato aqui, porque eu acho que é muito importante que a gente possa se alimentar nessa ótica fundamentalista, de entender de fato o que são os projetos, o que eles estão entregando e aquilo que está de fato descontado e aquilo que pode estar super precificado, como é para mim o caso de Cardano, né? Não tenho em carteira e não penso em ter, justamente porque para mim tem muita coisa que tem muito mais utilidade e está muito mais descontado. Beleza? Se curtiu esse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto!